Começou aqui a gravação, então. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao encontro intitulado História da Psicanálise, Origens, Epistemologia e Atualidade. Meu nome é Marina Hara, eu sou estudante do 4º ano de Psicologia da UEL e hoje eu estarei aqui mediando este encontro em nome da LAP-UEL, na qual eu estou agora como diretora-geral. Junto a mim, a Ana Sofia, que está aqui, Boa noite, gente. Ela foi também a responsável por administrar toda a preparação deste evento, em conjunto com o professor Rafael Bianchi, que também está aqui. Ele é docente da disciplina de História da Psicologia da UEL, e essa também é uma forma de fazer o fechamento dessa disciplina. Foi o Rafael, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEL, o PPG PsiUEL, que nos convidou para estar aqui hoje, mediando o evento, em representação à LAP, que é, para quem não conhece, a Liga Acadêmica de Psicanálise da UEL, que oportuniza estudo, produção acadêmica e diálogo entre os pares, isto é, alunos de graduação em psicologia e também sempre convidando pessoas já formadas e que estão aqui, né, ativos na psicanálise. Bom, é uma alegria contar com a presença de todos vocês hoje, os ouvintes e futuros debatedores aqui com a gente, né? O que a gente está propondo hoje é um espaço para revisitar as origens da psicanálise, compreendê-la em seu contexto histórico, filosófico e também refletir sobre os desdobramentos e novos desafios contemporâneos. O nosso evento de hoje está estruturado da seguinte maneira. A gente vai contar com 2 falas principais, da Larissa Osetti e do Henry Mills, e daí no final dessas 2 falas a gente vai abrir um momento de debate com o público. Então, todos vocês, né, sintam-se à vontade, como o Henry falou, para abrir a câmera, se quiserem, né, lembrando que vai ser gravado, para também, como forma de gentileza aos nossos professores daqui de hoje, né. Então, assim, nosso evento, a primeira fala vai ser a do Henry, que é psicólogo e mestrando pela UEL, e que vai fazer uma exposição sobre o Freud enquanto pessoa e pensador, situado no contexto histórico e relacional de Viena, no início do século XIX, no final do século XIX e início do XX, e ele também vai abordar os desdobramentos e heranças de uma psicanálise pós-freudiana, especialmente no modo como ela chega nos estudantes de hoje, em 2025. A fala do Henry vai se basear, entre outros, em um artigo da Rodinesco e no livro O Tronco e os Ramos, do Renato Mezan. Hoje, o Henry, além de fazer mestrado na UEL, como eu disse, trabalha na clínica online presencial com adultos, adolescentes, idosos, casal e família. E na sequência, a gente vai passar a palavra para a professora Larissa Osetti, que é mestre em psicologia pela UEL e faz doutorado na UEL também. E ela vai conduzir uma reflexão sobre as raízes filosóficas da psicanálise, com foco nas matrizes funcionalistas e organicistas, que foi o que ela falou para a gente, a partir do texto do Rodrigo Figueiredo. A Larissa, ela vai também trazer contribuições sobre o contemporâneo que tensionam a psicanálise como modelo de ciência clássica e também resgatar a centralidade da subjetividade. Enfim, eles vão falar muito mais do que isso, foi só um breve resumo. E aí, no final dos 30 minutos cada, então no final da 1 hora, a gente vai ter 30 minutos de perguntas. E para organizar melhor esse momento, a gente vai orientar vocês para escreverem as suas perguntas no chat aqui, ao longo das falas, identificando se a pergunta é direcionada para algum palestrante ou se ela é geral. E aí nós, eu e a Ana Sofia vai fazer a leitura dessas perguntas para que os palestrantes possam responder. Caso algum de vocês prefira fazer a pergunta oralmente, a gente pede que levante a mão, tem uma mãozinha aqui embaixo, né? Do lado desse CC, perto do lugar de desligar, que ela vai fazer meio que uma fila. E aí a Ana vai permitir a abertura do microfone e você vai poder perguntar. Então, tudo isso é para a gente garantir que a gente não se perca tanto nesse espaço digital. Então, de novo, eu reitero, se sentir confortável, abram as câmeras, seria muito bacana. Então,
É isso, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Henry e eu vou colocar aqui os slides dele. Fiquem à vontade de novo para falar nos comentários as suas dúvidas enquanto eles falam. Muito obrigada e eu vou projetar aqui. Posso ir, Henry? Perfeito, amiga, vamos lá? Vocês me dão um ok. Então, gente, só colocar para apresentar. Perfeito, amiga. Então, gente, boa noite. A aula de hoje eu nomeei, então, como Freud, Homem, Memória e Herança. Pode passar, amiga. Vou tirar meu microfone do ar aqui, rapidinho. Que eu esqueci. E eu nomeei dessa forma essa aula, então, porque eu quero trabalhar justamente nesses diversos aspectos que a gente tem da figura do Freud. Olhando lá em cima, então, no canto superior esquerdo, a gente tem esse jovem médico que vai à França fazer um estágio com Charcot. A gente tem essa figura do Freud mais clássico, que a gente vê nas biografias, com seu terno, seu charuto, esse homem que vai ser tido como pai da psicanálise. Mas também eu trouxe um pouquinho do campo relacional do Freud, no sentido de quem foram seus primeiros seguidores, como é a influência e as origens do Freud enquanto membro de uma família judia, e um pouquinho para a gente conseguir pensar também a vida do Freud enquanto homem na cultura, visto que desde a sua época, Freud já era visto, mais para o final da sua vida, como uma celebridade, no sentido de que houveram estatuetas, pinturas, propostas de roteiro de filme, e depois da sua morte, então, desde lá da sua época, lá dos anos 40, 50, quando acaba, especialmente nos anos 50, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, já há propostas de se fazer peças de teatro e filmes, como essa que vocês conseguem ver no canto inferior esquerdo, mas até recentemente a gente teve a adaptação, entre aspas, esse produto meio biográfico, meio ficcional, que foi a série da Netflix. Então, Freud é um homem que, de fato, está na cultura. Pode passar, por favor, Ninguém. Freud, então, basicamente, praticamente todas as pessoas, então, do universo cultural ocidental conhecem e são atravessados pela herança do Freud, conscientes disso ou não. Ou seja, especialmente vocês ali no primeiro ano, talvez nunca tenham visto, lido um texto dele, assistido um desses filmes, feito uma análise ou psicoterapia. Mas desde o princípio, como vocês já tiveram filosofia, tanto no ensino médio quanto agora no ensino superior, quando a gente lê Sartre, Foucault, Adorno, muitas vezes diretamente está se respondendo aos postulados freudianos. Quando a gente se debara com Dalí, todos os surrealistas que estão ali representando o inconsciente, os sonhos, especialmente o Dalí, ele se encontrou com Freud e assumidamente está influenciado por esse encontro. A nossa linguagem contemporânea, cotidiana, a gente ri dos atos falhos quando a gente troca de palavras, visto que até na própria linguagem, em inglês isso é chamado de Freudian slips, quando a gente se depara com esse conteúdo inconsciente e inexplicável, a gente brinca que Freud explica, ou quando a gente tem notícias que nem de uma certa atriz pornô que tem esse conteúdo edípico, a gente fala que Freud adoraria conhecer o fulano. E tudo isso marca, então, como Freud de fato nos atravessa. Pode passar, amiga. Freud faz parte, então, da cultura pop. Mas cada vez mais existe um grande problema de que Freud deixa de ser tratado como homem para ser tratado como um mito, como essa figura super-humana que tudo explica. Mesmo nos centros de formação, a Rudinesco vai colocar que para os psicanalistas parece que não é necessário saber quem ele era nem em que época viveu para se interessarem pela psicanálise. Transforma a teoria estrutural e atemporal, sacralizada, ensinada de forma repetitiva, como um corpus imutável. Em vários centros de formação, a gente tem uma ideia de um eterno retorno a Freud. Isso não é problema, o problema é só se ater a isso, como se não houvesse psicanálise depois de Freud. Enquanto sabe que para se entender um pouquinho, a gente tem que entender a obra, é esse grande tronco do qual todos nós partimos, mas não dá para fingir e ignorar que existe muita produção para além dele. Freud foi o primeiro, mas não foi o único. Mas quando a gente também não considera
A gente trata Freud como esse gênio incontestável, não se considera ele como homem do seu tempo. Não considera o que eu estou chamando de uma realidade histórica e material da psicanálise, tratando ele como um gênio incontestável, a gente fecha as portas um pouco para a novidade. Mata-se, então, qualquer possibilidade de trabalhar a psicanálise enquanto ciência que está em constante inovação e transformação. Por exemplo, eu e a Larissa, eu sou mestrando, ela é doutorando. Nós somos pesquisadores em psicanálise. Nós utilizamos de Freud das nossas pesquisas como fundamento teórico, nós partimos disso, mas também utilizamos de diversos outros autores. E se a gente ainda está pesquisando em psicanálise, é porque a gente está produzindo conhecimento. Essa é a grande função da universidade, a pesquisa, ensino e extensão. Mas em diversos cursos, inclusive, infelizmente, no currículo que eu tive, muitas minhas aulas de psicanálise eram apenas grandes leituras dos textos de Freud. E hoje a gente tem várias iniciativas para que isso não aconteça, a Liga de Psicanálise é uma delas, para a gente conseguir ir mais a fundo, ir além. Mas sempre há esse grande risco, sempre há esses discursos, também se tratando de o que Freud escreveu é psicanálise, isso aqui não é psicanálise. Isso também é muito perigoso. Pode passar, Minho. Então, apresentando a vocês Sigismund Sciolomo Freud. Esse é seu nome de batismo. E eu quero falar um pouquinho, então, do seu contexto histórico. Freud nasce, então, no Império Austríaco, em 1856, numa cidade que eu não sei pronunciar o nome, que fica atualmente na República Tcheca, Pribor, eu acho. Exatamente uma cidadezinha rural de 8.300 pessoas. Em 1859, a família de Freud, então, que é da baixa burguesia judia, e isso é muito importante, se muda para Viena, pois o negócio do pai dele estava falindo, que é o negócio de Jacó. Ele ingressa na Universidade de Viena com 17 anos, com interesse no direito, mas ele se encanta, então, pela medicina e pela neurologia. Vai se formar em 81. E uma grande curiosidade histórica é que Freud se interessa pela neurologia, que não é a mesma coisa que a psiquiatria. Freud é do tempo do descobrimento do neurônio. As pesquisas da Universidade de Viena estavam todas girando em torno disso. O primeiro interesse de Freud era tratar do neurônio. Nas férias ele teve o trabalho de dissecar não sei quantas enguias para estudar seu sistema nervoso. Mas isso que eu falo que Freud ser judeu marca muito, ele não foi permitido se tornar professor da Universidade de Viena, no sentido de que, para isso, ele precisaria de uma permissão do imperador para se tornar professor da universidade em tempos monárquicos. Mas Freud era judeu, logo se sabia que isso era impossível. Então, disso vai nascer o desejo dele de transformar, de criar uma grande novidade. E isso se trata muito, especialmente nas biografias, por exemplo, do Peter Gay, desse desejo de conquistar que o Freud tinha. Ele queria inovar, mas por necessidade, inicialmente, ele se torna psiquiatra, porque ele sabia que pesquisador não seria possível. Ele vai trabalhar uns anos no Hospital Geral de Viena, e em 55, de 55 a 56, ele vai fazer um estágio na França com um homem chamado Jean-Martin Charcot, que era um dos maiores nomes da psiquiatria da sua época, que estava estudando a histeria e desenvolvendo seu método hipnótico. Uma das grandes novidades do Charcot, para além da hipnose, era a grande tese de que a histeria não era uma doença só feminina, que havia a possibilidade, olha só, de homens histéricos. E entre essas e outras coisas, Freud vai levando consigo, porque quando ele volta para Viena, ele vai desenvolver o que a gente chama de método catártico. Não vou entrar muito nessa diferenciação, vocês vão ter em História da Psicanálise de fato. Introdução à Psicanálise, perdão, acho que é o nome da disciplina de vocês, do primeiro ano. Um pouquinho sobre essas diferenças. Ele vai desenvolver esse método para então desenvolver o método psicanalítico. E ele vai se casar em Viena assim que ele volta da França, com a Martha Bernet, que é sua esposa, e ele vai residir lá até a emergência do nazismo em Viena. De novo, a marcação do judaísmo de Freud. Pode passar, amiga. E, pelas cartas, relatos e biografias, a gente sabe que Freud tinha uma relação ambivalente com Viena.
que é isso? Viena era uma grande personagem das obras dele. Nos relatos, nos estudos de caso, a gente tem grandes descrições que os pacientes faziam para ele sobre os lagos de Viena, os parques de Viena. Nas suas cartas que ele mantinha pessoais, que depois vieram a ser publicadas, se falava muito disso. E a gente sabe que Freud odiava a cidade de Viena, mas ele também nunca quis deixá-la. E para a gente começar a pensar, então, essa questão no sociocultural, baseado no texto de Vinogradov e Platô, eu elaborei uma linha do tempo sobre o que estava acontecendo em Viena, na época do nascimento de Freud. Eu começo lá em 866, quando a Áustria perde a guerra com a Prússia. Para quem jogou Civilization, só curte muito história, o Império Austríaco perde uma guerra para o general Bismarck. E há aí um primeiro movimento de um enfraquecimento das monarquias. Nisso surge como espírito da época, como uma pequena novidade, uma ascensão do liberalismo e do capitalismo. E isso marca muito por dois motivos. O primeiro é que o liberalismo nunca tinha conseguido chegar ao poder, visto o poder da monarquia. A monarquia é derrotada e os liberais recebem cada vez mais poder por exigência de Bismarck. E o pensamento capitalista vai se instalando cada vez mais forte em Viena. Mas para os tradicionais, para a população em geral em Viena, se cria um grande bode expiatório dos problemas, do porquê se perdeu a guerra, de qual foi o problema econômico de Viena. Isso dá origem, não dá exatamente da origem, mas marca o início da ascensão antissemita em Viena, porque os judeus foram tidos como grande problema de Viena, o motivo de nós termos perdido a guerra. Bem, isso aconteceu 10 anos depois do nascimento de Freud. Pulando um pouquinho, entre os anos de 1890 e 1910, que é essa grande virada do século, fim de ciclo, a gente tem o que se chama historicamente da modernidade vienense, que é justamente nesse período que a psicanálise vai se desenvolver. E o grande conflito em Viena era justamente o que se tinha do passado e o que se tinha do novo. O que era desse período monárquico, o que era do período dessa novidade, tanto por Viena ter se tornado uma capital multicultural, pela afluência de outros povos, pela imigração e imigração, mas também por ela ser um berço de várias discussões. A principal entre elas era o que definia o homem. É o seu racionalismo, a ideia da grande inteligência do homem é o que difere do animal, ou talvez é o que eu estou chamando ali de psicologismo, que é a ideia de que o que define o homem é a sua subjetividade, é a sua capacidade simbólica, é a linguagem, a sua capacidade artística. Essas discussões, que parecem muito filosóficas, elas também estavam ali no campo artístico e também político, justamente nessa ideia do conflito entre o que era esse passado glorioso da Viena enquanto capital de um império, mas também o que poderia ser o início de um futuro moderno. Essas discussões, e é nesse ambiente que nasce a psicanálise. E quando a gente pensa, por exemplo, para quem já é da Liga e tem já mais um pouquinho de conhecimento, vocês já vão vão ser apresentados a isso já nos seus estudos de psicanálise. Quando Freud está falando ali de id, de ego, do homem que vai superar os seus desejos, que vai conseguir se introduzir à cultura, tudo isso nasce no momento justamente que estava se discutindo isso. O que é do desejo, o que é da inteligência, o que é da subjetividade. Mas voltando para o que é especificamente de Freud, nessa época, a gente tem o antissemitismo político. Os governadores de Viena tinham um projeto político antissemita, abertamente antissemita. Logo, isso marca também a cultura de Freud do porquê ele odiava tanto Viena. Ele nunca foi bem-vindo em Viena. Isso marca também algo que eu vou comentar mais um pouquinho para frente, que é a relação dele com Jung, que é esse grande bafafá mais famoso da psicanálise, que é a desfeita entre Freud e Jung. E por que Jung era tão importante para Freud? Porque ele não era judeu. E toda essa saga que eu vou comentar um pouquinho depois é só para dizer para vocês
a história influenciando a psicanálise. Próximo ponto da nossa linha do tempo é a Primeira Guerra Mundial, que eclode em 1914, e em 1918 há um colapso completo de Viena. Deixa a janela aqui, perdão. No sentido de um completo empobrecimento da sua população, as grandes marcas da nobreza, as grandes marcas estruturais dos castelos, palácios e jardins estão em ruínas. Viena é completamente destruída, e isso também marca o pensamento de Freud. E a Primeira Guerra Mundial, ela é um grande marco na história do Ocidente, porque é a primeira guerra que foge completamente da noção romântica da arte da guerra, dos generais que se respeitam, das batalhas campais e tudo mais, justamente porque é a primeira guerra onde há uma noção de armas de extermínio, da morte civil como meta, não como algo a ser apagado. E isso mostra para Freud que vai ser marcado para ele como a falha do processo civilizatório. Aquilo do pior do homem, aquilo que a cultura tenta esconder, está escancarado. E isso marca a literatura de Freud quando ele vai começar a escrever, ele se vê obrigado a escrever sobre a cultura e um pouco sobre política. E esse tempo histórico, que é não só da obra dele, mas também de toda a Europa, especialmente a Europa Central, há uma grande desilusão com o futuro. Sendo que, ao mesmo tempo, nessa desilusão na vida pessoal de Freud, há a desilusão dele com Jung, visto que poucos anos antes eles também se departiram. Olha como essas coisas também casam na história da psicanálise. O tempo pós-guerra é o que a gente chama de Viena Vermelha, entre 1918 e 1934. Por quê? Se a burguesia havia falhado, se a monarquia falhou antes dela, há aí um fortalecimento de grupos operários, ao que o Partido Social Democrata chega ao poder em Viena, como uma alternativa, como uma nova forma de se pensar. E olha que interessante e curioso, nessa época, em Viena, isso é só uma curiosidade histórica mesmo, moravam Freud, Stalin e Hitler em Viena. Esse é o tempo de Freud. E a obra de Freud é marcado pelos seus, não exatamente por uma renovação dos seus sonhos, algo assim. Freud nunca foi muito dado assim a projetos políticos mais à esquerda, chamemos assim. Freud era um homem conservador, sem dúvidas, mas isso marca o seu entorno, porque as pessoas da psicanálise mais à esquerda estavam revigoradas. Isso marca, por exemplo, um dos seus mais famosos discursos, que marcam, então, os seus escritos sobre o dever político da psicanálise, que é o discurso que vocês vão aprender do o tratamento será gratuito. Isso é marcado pelo espírito da Viena Vermelha, pelo espírito, então, de se pensar um estado de bem-estar social e o que a psicanálise poderia oferecer, tanto para a educação quanto para a saúde pública. Algo impensável antes desse espírito. Mas, em 1938, um pouco antes, mas 1938, marca a anexação nazista da cidade de Viena e a expulsão de Freud. E, novamente, o clima da psicanálise pesa mais um pouco porque há o colapso de mais um sonho. Há o colapso do que foi chamado do primeiro projeto socialista de Viena. Freud é exilado em Londres e só consegue o exílio porque ele tinha grandes aliados com força política, como Ernest Jones, que era casado com uma política, mas também por Marie Bonaparte, que era neta de Napoleão e princesa da Grécia. Essas pessoas articulam que ele seja exilado e não morto pelo regime nazista. Que, por exemplo, a sua filha, Ana Freud, foi sequestrada pela Gestapo e 4 irmãs dele morreram em campos de concentração. Freud, então, é exilado em Londres e ele morre de um câncer na boca semanas depois
do estopim da Segunda Guerra. Amiga, esse mousezinho foi para pulo de slide. Perdão. Agora é sério. Ele morre semanas depois do que é o começo da invasão da Polônia. O quanto isso é câncer, o quanto isso é Freud decepcionado, o que é somático, o que é psíquico, não dá para saber, mas isso é registro. E esse marca o fim, então, da vida de Freud. Pode passar, amigo. Mas, para além de um homem do seu período sócio-histórico, Freud era um homem de carne e osso. Freud era um homem de 1,72 m, de cabelos e olhos escuros, que usava ternos e buscava manter uma aparência formal e bem cuidada. Ele tinha muito interesse pelas ciências naturais, também humanas, mas as suas grandes paixões estavam na arte renascentista, especialmente Da Vinci e Michelangelo, que ele vai escrever grandes textos falando da vida de Da Vinci, analisando as obras de Michelangelo. Mas especialmente andam junto, né, o Renascimento e também a mitologia grega clássica, que ele vai usar para pegar emprestado, para se pensar vários conceitos. Desde a catarse, que é um conceito de Sócrates, sobre os dramas gregos, mas também vai usar de personagens dos mitos gregos como explicação, como exemplo. Como, por exemplo, na tragédia de Édipo Rei, que é a mais clássica, que dá origem ao complexo de Édipo, mas também a epopeia de Eros e Psique, que as pessoas comentam menos, mas que também é um mito grego que vai falar entre o desejo e aquilo que é de um aparelho psíquico da alma. Freud era um homem bem reservado, mas que o que a gente tem dele, dos seus seguidores, que iam aos seus discursos, especialmente lá nos Estados Unidos, que era um homem de boa oratória, um homem convincente. Que ele falava, você prestava atenção. E nos seus casos e discursos ele escreve com um romantismo burguês, ele escreve grandes romances. E isso diferencia muito a escrita médica da sua época. Ele torna o que eram casos de família vienense, como o caso Dora, o caso da Emília von Frauenberg, o caso Schroeder, enfim, que eram casos de família, em algumas das obras mais lidas da história, tanto que elas são adaptadas para peças e filmes, etc. Freud era um homem que fumava constantemente, e isso é uma fixação de vários psicanalistas, não me tiro disso, que ele fumava desde os 24 anos de idade. E ele fumou até a sua morte. E por um tempo, essa é uma curiosidade que muitos estudantes veem, né, quando ouvem falar disso. Por um tempo que não é muito preciso nas biografias, ele consumia cocaína medicinalmente para aliviar as dores da sua neurastenia, seus ataques de nervos. Produto cujo uso psicofarmacológico de injeção ele descobriu. Ele importava a coca da Bolívia e ele descobre essa capacidade para uso psicofarmacológico. E isso fascina Freud, especialmente porque ele jurava que a cocaína ia ser seu legado, seria a cocaína. Essa é a sua primeira grande invenção antes da psicanálise. Mas ele foi duramente criticado no campo psiquiátrico devido à possibilidade de mau uso e adicção, né? Mas também é um caso que foi apagado da história e foi resgatado numa biografia canadense, que é um caso de um amigo pessoal dele, que estava viciado em abstinência de morfina. Freud receita cocaína para ele enquanto médico, para que ele conseguisse se livrar do seu vício, mas ele se vicia em cocaína e vem a cometer suicídio pela abstinência tanto da morfina quanto da cocaína. Isso é um caso que é apagado da história da psicanálise por muito tempo, mas que também marca a transição de Freud abandonar a cocaína como sua grande herança para que a psicanálise se torne a sua grande herança para a humanidade. Para além das críticas sociais do campo psiquiátrico, né? Pode passar, amiga. Trago aqui, então, Freud nas suas complexas relações com os homens de seu tempo. Vou passar rapidamente, todo mundo que estudar psicanálise vai conhecer todos esses nomes, mas a gente tem, por exemplo, mais 10 minutos. Obrigado, amiga. A gente tem aí o Joseph Breuer, com quem ele vai desenvolver esse método catártico entre 93 e 95, que é o uso da hipnose para tratamento da histeria, mas eles vão, então, se divergir quando Freud vai fundar a psicanálise em torno do quesito da sexualidade.
e não como Breuer pensava, de que poderiam ser fortes afetos e memórias de outra origem. Breuer nunca chega à mesma notoriedade de Freud, mas ele tem muito importante na nossa história. E Breuer e vários outros autores marcam que vai se tornar também um espírito antifreudista, da não aceitação da psicanálise, da exclusão de seu pensamento de diversos círculos, como, por exemplo, na França, que é um dos motivos pelos quais a psicanálise demora para chegar por aquelas terras, até Marie Bonaparte e algumas décadas depois Lacan. Bem, Fliess é outro grande personagem misterioso da história da psicanálise, porque ele é otorrinolaringologista e ele foi o melhor amigo e confidente de Freud até 1902. Isso a gente tem das cartas que eles trocavam, que depois foram publicadas, que Freud enxergava nele um gênio, mas ele tinha ideias nada convencionais. Porque, de novo, eles vão divergir sobre a origem da sexualidade e também sobre uma acusação de plágio que Fliess faz sobre o conceito de bissexualidade. Só que, de novo, de curiosidade histórica. Fliess achava que a origem da bissexualidade era biológica e não psíquica. E no caso dele, vocês não podem me perguntar por quê, ele achava que estava ligado, por exemplo, às duas narinas. Logo homem e mulher, logo bissexualidade. Qual que é a lógica que o Fliess tira disso? Eu não sei. Mas Freud, inclusive, achava esse homem um gênio até essas grandes divergências. Adler é outro grande personagem que é psiquiatra e faz parte da fundação do primeiro círculo psicanalítico. E observem as datas, em 1902, justamente quando Freud se separa de Fliess. Freud tem a ideia de eu preciso montar um círculo pequeno, reservado, para a gente conseguir manter a psicanálise viva como eu a penso. Mas o Adler vai deixar esse mesmo círculo em 1911, de novo, por divergências quanto a fixar a teoria na sexualidade e não no poder. Adler, diferente de Breuer e especialmente diferente de Fliess, ele deixa uma grande marca na história porque ele vai fundar a psicologia do desenvolvimento individual, que é muito forte na França, inclusive, e é a origem para vários testes de avaliação psicológica, por exemplo. Jung, como eu falei, o caso mais famoso dessas divergências, é um psiquiatra suíço não judeu. E Freud vai depositar, então, todas as suas fichas que ele seria o príncipe herdeiro da psicanálise, como marcam as biografias. Especialmente por ele não ser judeu, pela preocupação de Freud com a sua herança de que a psicanálise ficasse marcada como ciência judia. Freud morria de medo disso, porque isso afadaria ao esquecimento, se pensasse que ela só servia para o tratamento de judeus. E também deixaria ela ainda mais alvo do pensamento antissemita. E, de novo, eles divergem em 1912 pela mesma coisa que todos os passados, que é a fixação de Freud na teoria em cima da sexualidade. No caso do Jung, ele tem uma visão muito mais espiritual e esotérica da coisa. Em 1913, ele abandona o círculo psicanalítico e ele vai desenvolver, então, a psicologia analítica, que é muito famosa ainda hoje. Ernest Jones, saímos do campo das divergências e ficamos no campo das amizades. Jones foi amigo pessoal e fundador do Comitê Secreto de Defesa, que Freud, de novo, curiosidades históricas que eu acho interessantes. Freud presenteia 7 anéis para os seus maiores confidentes da época, que é o Jones, o Ferenczi, o Otto Rank, enfim, que eles ficariam marcados como um comitê que vai defender a psicanálise voltada em cima da sexualidade. Isso acontece logo depois da divergência com Jung. Jones é marcado também como o primeiro biógrafo de Freud, para além dele mesmo, que Freud escreve sua autobiografia, e é o grande responsável pela disseminação da psicanálise no mundo anglo-saxão, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Mas ele também é fonte de vários mitos sobre o Freud. Todas essas curiosidades que eu estou apresentando é porque elas estão em biografias, especialmente do Peter Gay, então a gente tem confirmação. Mas o Jones, enquanto amigo pessoal, ele não pensou muito na ideia de que escrever uma biografia, um texto sobre a vida do seu melhor amigo, talvez você seja um pouquinho embasado, meio parcial. Então a biografia do Jones, ela é útil historicamente,
mas ela é fonte de vários mitos do Freud. Ele eleva Freud a essa figura genial e magnífica que eu comentei no começo da aula. Ana Freud é uma professora infantil, é a sexta e caçula filha de Freud, que desde os 14 anos já tinha muito interesse pela psicanálise. Ela passa por um processo de análise com Freud, quando já adulta, e ela é muito importante porque o câncer do pai dela muito aproximou os dois. E ela foi colocada na posição de defensora das ideias do pai, mas todas as vezes que ela se colocava a escrever trabalhos originais, ela foi duramente criticada, especialmente pela Melanie Klein. Isso é uma das grandes birras da história da psicanálise também, a briga entre Ana Freud e Melanie Klein. E eu coloco todos esses personagens porque a gente consegue ter uma noção de quem Freud queria perto e quem Freud queria longe. As pessoas que divergiam dele, isso é uma grande marca do começo da psicanálise, e é uma herança que eu digo maldita, é a ideia de que ou você concorda com Freud ou você está expulso do círculo psicanalítico. Isso a gente vê um pouquinho até hoje, quando a gente tem professores de certas universidades que vão dizer que X autor não é psicanálise, por exemplo. E isso é uma herança nossa desde essa época. Pode passar, amiga. Então a gente chega num grande problema também, que eu já comentei um pouquinho, que é o problema das biografias e traduções. Trago aí 4 textos. O Autobiografia em Espanhol, Uma Vida para o Nosso Tempo, que é a biografia do Peter Gay, o mesmo texto, o Autobiografia na coleção da Imago e o Autobiografia da Cia das Letras. Temos 4 Freuds aí. Temos 4 versões completamente de Freud em cada um desses textos. Primeiro, Freud escreve uma autobiografia mostrando a versão dele da história da psicanálise. E isso já é completamente problemático, né? Por vários motivos. Freud, depois de um pós-fácil, vai recomendar não façam isso. Não deu certo. Porque Freud também se eleva. Freud é fonte dos mitos de Freud também. E ao longo da história da psicanálise vão citando várias biografias. A do Peter Gay é a mais famosa, é tida como a definitiva, que se chama Uma Vida para o Nosso Tempo. Porque o Peter Gay ele é historiógrafo, ele é germanólogo. Então, essa visão sócio-histórico-cultural que eu tentei apresentar um pouco para vocês é justamente o campo de trabalho do Peter Gay. Mas existem várias outras biografias revistas por diferentes visões. E existem até textos temáticos, tipo Freud e as mulheres, Freud e o homossexualismo, Freud e a histeria, etc. Existem várias biografias. Cada uma delas apresenta um Freud diferente. Há também o problema das traduções, que vocês vão ser apresentados também nas suas disciplinas. Acho que, por exemplo, a versão standard, que é a versão da tradução para o inglês, que depois chega traduzida ao português do inglês, que é esse livrinho azul, mostra um Freud muito diferente. Havia uma grande preocupação de apresentar Freud, um Freud que o público inglês digeriria. Então, Freud é apresentado como um homem rebuscado, que é como se ele fosse um gentleman britânico, que Freud nunca foi. Freud era um homem, diz o Peter Gay e outras biografias, de uma fala muito mais simples e rebuscada do que como ele é representado no inglês. Então, pensa agora no grande problema quando a gente pega essa versão estranha do Freud Gentleman e traduz para o português. E a gente chega a vários problemas, como, por exemplo, tem um texto de Freud sobre a piada. O termo original é piada, mas ele é traduzido como xiste. Ninguém usa essa palavra. Nem na época que esse texto é traduzido se usa a palavra xiste. Mas a gente já tem esse problema de herança, de como Freud foi importado. Existem agora diversas outras traduções, que são diretas do alemão para o português, mas elas sempre passam pelo problema de tentar trazer um Freud palatável para o público brasileiro. Pode passar, amiga. Concluo agora, eu sei que já devo ter estourado um pouquinho até, com a ideia do tronco e os ramos, que é uma ideia do Renato Mezan. Pensando aí como eu apresentei, que a gente tem diferentes momentos da obra freudiana, diferentes representações biográficas, diferentes traduções, toda essa questão de uma aceitação ou não da psicanálise em diferentes locais e momentos, não é muita surpresa que a psicanálise que chega até nós, mas especialmente para vocês, alunos do primeiro ano, ela é extremamente plural,
multifacetada e, por vezes, bem confusa. No sentido de que, por exemplo, um professor lacaniano te dando a mesma aula que um professor de kleiniano serão aulas completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Por quê? Se estabelecem diferentes escolas de psicanálise. O Renato Mezão vai identificar três. Renato Mezão é um professor do SESI Sapientia, foi professor da PUC, se não me engano. Ele vai identificar três grandes ramificações que têm teorias que ele vai jogar por completa sobre o funcionamento psíquico. Não vou entrar nisso. Que são a escola kleiniana, dessa senhorinha que é a bolinha maior à esquerda, a escola das relações de objeto, que é representada pelo tio Winnie, especialmente, com a dona de Winnicott, que é a bolinha maior do canto superior esquerdo, e também a escola lacaniana, que está bem à direita. Todas essas escolas, diz o Mezan, vão se aprofundar em momentos diferentes da obra do Freud, com traduções diferentes. E vão se aprofundar especialmente no que ele vai chamar, então, de paradigmas clínicos. Existe um Freud tratando da histeria, um Freud tratando da neurose obsessiva, um Freud tratando da psicose, e esses diferentes autores vão se aproveitar desses Freuds específicos para construir suas teorias. E bem, todas essas três escolas estão representadas na UEL. A gente tem professores que são especialistas nessas escolas. A gente tem, por exemplo, Klein com a Beth, Winnicott com a Maíra e o Lacan com o Leandro, por exemplo. Mas a psicanálise vai para muito além disso. Eu coloquei diversos outros autores, com exceção de colocar vários brasileiros, que vão desenvolver seus pensamentos, teorias mais próximos de certas escolas ou mais distantes, que é para mostrar que a psicanálise é muito mais do que isso. Eu, na minha clínica, eu trabalho muito com a psicanálise vincular, porque eu sou psicanalista de casal e família, antes de qualquer outra coisa. Eu trabalho com dois autores argentinos que praticamente ninguém conhece. Eu sou menos psicanalista por isso? Não. Então, ao longo, e fica esse grande convite para finalizar minha fala, eu juro que eu estou acabando, ao longo da sua trajetória, então, aqui na UEL, que vocês possam, de fato, estar abertos para experimentar a psicanálise, mas também qualquer outra disciplina, de ouvidos e corações abertos, assim, para vocês poderem construir um pouquinho do seu próprio caminho na nossa disciplina e em outras. E nunca se fechem, de certa forma, e tenham 20 pés atrás com quem diz que alguma coisa é psicanálise ou não é psicanálise. A não ser que o próprio autor se fale, não sou psicanalista, cuidado. Psicanálise é uma coisa muito apaixonante. Tentei mostrar uma visão de psicanálise mais pé no chão, mesmo que com várias curiosidades e fofocas que todo mundo gosta. Mas não é por tratar isso de uma forma mais pé no chão que eu tenha menos ou mais amor pela psicanálise. Só tentando que a gente tenha relações mais completas, então, com os nossos autores. Pode passar a minha. Essas são as minhas referências principais, os textos que eu fui citando. Pode passar. Muito obrigado, gente. É isso. Muito obrigada, Henry, desculpa. Um agradecimento pela sua fala, que foi muito informativa e enriquecedora sobre a história do Freud e da psicanálise, né? Então, agora a gente vai passar para Larissa Ossetti, que vai falar um pouco mais sobre as questões epistemológicas e filosóficas que vão atravessar a constituição e a atualidade da psicanálise. Mas antes disso, eu queria só lembrar a galera que chegou depois, né? Porque a Marina fez uma fala explicando sobre como vai ser, né, todo o processo. Agora já tivemos nossa primeira apresentação, vai começar a segunda da Larissa, e ao final nós teremos 30 minutos para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta que foi pensando ao longo da fala do Henry, ou que vai pensar em alguma na fala da Larissa, né, pode já enviar no chat e direcionar, né, para quem é a pergunta, se é para o Henry, para a Larissa, ou se é uma pergunta geral, que ao final nós leremos todas as perguntas, e também, se alguém quiser falar, né, a pergunta oralmente, a Marina já explicou também, mas eu vou explicar de novo, que a gente estava orientando vocês a levantar a mão aqui no Google Meet, que tem um botão perto do CC e do botão de desligue, que é uma mãozinha levantada. Então, vocês podem levantar a mão ali e vai formar tipo uma fila.
E ao final da apresentação da Larissa, a gente permite vocês falarem um a um. E é isso, só para a gente poder organizar melhor, né? E é isso. Muito obrigada. Pode começar sua fala, Larissa. Boa noite a todos. Tá visível para vocês os slides? Tá sim, Larissa. Tá ótimo. Eu tô sem contato visual aí com vocês, qualquer coisa vocês vão me sinalizando se não estiver passando, tá? Pode deixar. Bom, gente, então o meu desafio, né, é compartilhar alguns pontos sobre o campo epistêmico da psicanálise. Eu vou focar na psicanálise freudiana, porque como o Henry já foi assinalando na fala dele, nós temos uma pluralidade de psicanálises, né? Então, é importante quando nós vamos falar sempre situar de qual psicanálise que nós fazemos referência. E para iniciar a minha fala, né, de uma forma breve, já que o Henry trouxe todo esse panorama de Viena, das relações de Freud com o seu tempo e com outros autores, eu trago aqui algumas questões para situar, então, Freud enquanto pesquisador, né, do campo da psicanálise, e também situar a psicanálise dentro do campo epistêmico, né, do campo filosófico. Freud, ele tinha, então, esse objetivo, como ele também foi falando, de trazer uma contribuição original. E ele próprio vai considerar que a sua obra, o seu pensamento, né, a psicanálise, ela se configuraria como uma terceira revolução na história do pensamento ocidental, que viria como um grande golpe do narcisismo. Se nós temos, né, o primeiro golpe seria a mudança de um modelo geocêntrico, né, da Terra para um modelo heliocêntrico do Sol, se pensando a nível do universo, a psicanálise ela viria, então, tirando a consciência como centro da nossa personalidade, das nossas decisões, e trazendo um olhar para aquilo que escapa à consciência, para aquilo que seria da ordem do inconsciente, e que determinaria muito mais o comportamento, né? Então, ao lado da derrubada do geocentrismo e, né, o antropocentrismo pré-darwiniano, a psicanálise entraria nesse lugar de ser um grande golpe na história da humanidade, principalmente no tocante ao nosso narcisismo, ao controle efetivo que nós temos sobre as nossas próprias decisões. E é importante sempre pensarmos em qualquer autor, na psicanálise não é diferente, situado em um contexto histórico, né, em um contexto cultural, em um contexto intelectual, que vai influenciar as ideias, né, que vão sendo pensadas ali naquele momento. Embora Freud tenha sido um homem muito à frente do seu tempo, mas ele vai construir a sua obra e a sua teoria dialogando com aquilo que estava sendo posto na sua época, né? E nós temos como grande plano de fundo dos estudos que Freud vai propor, uma atmosfera cultural que era fruto da era vitoriana, em que nós tínhamos um grande apogeu do desenvolvimento tecnológico, né, com a Revolução Industrial, e a tecnologia ela era o grande modelo para pensar o mundo, para pensar as relações. Então, não é à toa que quando Freud vai propor um modelo para pensar o aparelho psíquico, ele vai se basear em um modelo hidráulico. Ele vai trazer como grande mote a ideia de energia, a ideia, né, de catexias, de investimentos, de escoamento dessa energia. Então, ele utiliza esse modelo muito na esteira de todo esse desenvolvimento tecnológico que nós tínhamos nessa época. Então, esse modelo hidráulico vai exercer uma forte influência em toda a teoria freudiana. E pensando em termos mais amplos, né, em termos filosóficos, né, em termos epistemológicos particularmente, Freud vai fazer toda uma tentativa de enquadrar a psicanálise na ciência natural. Então, num texto de 1925, ele vai enfatizar que a psicanálise é uma ciência natural, afinal de contas, o que mais ela poderia ser? E a nossa grande questão hoje é o que mais a psicanálise pode ser além de uma ciência natural.
né? Sabemos que toda essa tentativa de Freud de enquadrar a psicanálise enquanto ciência natural se devia ao fato de que aquilo que era considerado ciência nesse período, ela estava entrelaçada com o campo das ciências naturais, de uma ciência positivista. Então, a psicanálise ela tem como legado esse modelo. Mas essa inserção da psicanálise nas ciências naturais, ela nunca se deu de uma forma, de um jeito confortável, sem embates. Afinal, ainda hoje, estamos às voltas com questionamentos sobre se psicanálise é ou não uma ciência. E aí, o Luiz Cláudio Figueiredo, lá em 95, ele escreve, situando a psicanálise, né, dentre muitas tradições, ele vai dizer que no campo científico, a psicanálise ela vai trazer aspectos de uma matriz funcionalista e organicista. Como que nós podemos pensar isso? Eu trouxe essa charge, né, que é uma brincadeira, mas que é uma brincadeira que nos faz pensar. Então, tem um personagem que está dizendo assim, estou precisando de um mouse erótico. E aí ele se corrige, né? Um mouse óptico. Eu quis dizer mouse óptico. Então, ele faz uma troca de palavras que nós nomeamos, né, numa leitura psicanalítica como ato falho. E nada para a psicanálise é sem sentido. E aí nós vamos entender que essa ideia, ela se situa num campo, numa matriz funcionalista. Então, Freud ele vai dialogar, né, com a biologia, com a teoria da evolução de Darwin, vai ter uma matriz organicista. Então, Freud vai pensar, né, o Henry trouxe isso, que ele estava ali também numa época em que se estava às voltas com o funcionamento do cérebro. E aí ele vai tentar dialogar com isso, mas ele se afasta à medida que ele vai criando a psicanálise de uma explicação meramente biológica. Mas ainda assim, toda a estrutura do aparelho psíquico, todo o pensamento, né, acerca da personalidade, ele se dá sobre uma ótica funcional. Então, quando nós falamos, né, uma frase popular que Freud explica, isso nem Freud explica, ou isso Freud explica, nós estamos nos referindo a essa ideia de que, então, a psicanálise se propõe a dizer que tudo tem um para quê, que todas as coisas têm um sentido. Esse determinismo, então, ele não parte de um lugar meramente mecanicista, mas de uma ideia funcional. As coisas possuem uma função. Então, uma troca de palavra, ela não se dá aleatoriamente, ela tem um para quê. Então, todas as manifestações psíquicas e comportamentais, elas são lidas pela psicanálise como algo que tem um sentido a nível psíquico, que tem um lugar na vida psíquica, e se coloca numa aparência, numa fachada de estranheza, de incoerência e de absurdo. Então, essa troca de palavras que eu trouxe aqui na charge, aparentemente, parece algo descabido, né? Mas para a psicanálise, por trás dessa aparência, tem algo que está no estatuto de algo psíquico, de um ato psíquico, que possui, portanto, sentido. E a decifração desse significado seria a tarefa interpretativa do psicanalista, né, e principalmente de Freud, quando ele vai, então, postular a psicanálise. Essa busca de um significado, ela vai se inserir numa tradição hermenêutica, né, então, situando a psicanálise também em diálogo com o campo linguístico, que é algo que Lacan vai desenvolver muito, e partindo desse ponto de vista desse determinismo funcional totalitário, ou seja, tudo que se dá a nível humano tem um sentido. Então, esse sentido, ele não é algo dado. Então, o sentido, ele por trás, né, de uma aparência aleatória, ele vai se desdobrar em algo que é inconsciente, o sentido ele é latente. Por isso que isso exige uma decifração de um significado. E aí Freud vai dizer, né, que em toda parte em que até aqui parece reinar o capricho mais bizarro, o trabalho psicanalítico mostrou a existência da lei, da ordem e da conexão. Então ele vai dizer justamente dessa tarefa da psicanálise em buscar essa decifração para algo aparentemente bizarro, sem sentido.
E dentro dessas construções freudianas, né, que aí já estamos num campo da metapsicologia, nós temos o aspecto energético, que é o cerne da teoria psicanalítica. Como disse a vocês, essas construções a respeito de energia, de aparelho psíquico, vai estar muito dentro dessa ótica da época, né, da tecnologia, das máquinas. E esse modelo que Freud vai postular, né, enquanto um aspecto energético, ele vai se desdobrar principalmente a partir da ideia de pulsão. Aqui, gente, eu fui fiel à escrita do Figueiredo, mas ele utiliza o termo instinto, que algumas traduções, principalmente a tradução que foi feita do inglês, né, que o Henry apontou, que é da Standard, ela vai trazer essa ideia do instinto. Mas, né, esse conceito limítrofe, ele nos remete à ideia de uma pulsão que vai além do instinto, né, que não diz algo somente numa esfera do cunho biológico. Então, a pulsão seria esse conceito limítrofe entre o mental e o físico, que vai representar tanto os estímulos que provêm do organismo, como uma exigência de satisfação que a mente coloca para o nosso corpo. E aí, a pulsão estaria associado um elemento motor, que nós podemos nomear como ímpetus, que vai dizer respeito a uma quantidade, a algo da ordem do quantitativo, né? Então seria a quantidade de força ou medida de exigência que essa energia representa, a objetivo, que vai ser sempre obter a satisfação, e o objeto, que é a via pela qual se vai obter essa satisfação. E não necessariamente nós vamos encontrar esse objeto de satisfação disponível, né? Então, a pulsão, ela vai ter inúmeras vicissitudes ao longo da nossa vida. Ela pode se dar em diferentes vias. Então, a energia, né, eu trouxe um recorte para a gente pensar aqui em termos epistêmicos, ela é descrita numa linguagem propositiva. O que seria isso? A energia, ela circula no aparelho psíquico a partir de uma intencionalidade. Qual que seria essa intencionalidade? A descarga. Então, a função principal do mecanismo psíquico é livrar o sujeito das tensões, é a esquiva do desprazer, que é algo que vai, então, dominar o nosso atuar humano, as nossas atitudes. E, né, que pode ser substituído pelo princípio de melhor adaptação ao mundo exterior. Ou seja, nós estamos sempre às voltas, enquanto seres humanos, né, movidos, então, por esse aspecto energético, a uma melhor adaptação a esse exterior. Só que essa meta, ela pode ser alcançada por vias transversas, porque não necessariamente nós vamos encontrar ali disponível esse objeto de satisfação. Então, uma das formas de vias transversas seria o deslocamento da energia para o outro objeto, quando esse objeto original de desejo é inacessível. E pensando em termos de personalidade, para a psicanálise freudiana, nós sempre vamos falar na personalidade como algo da ordem do conflito, como um processo de sofrimento e de adaptação, que nunca vai se realizar por completo. Então, o ser humano é pensado na psicanálise freudiana essencialmente como um ser humano, né, como um ser em conflito. Então, há o id, que seria o reduto dos instintos, que é submetido ao princípio do prazer, vão se sobrepor o ego e o superego, vão se superpor, na verdade, o ego e o superego. Então, o ego representaria a prudência, em contraste com essas paixões do id, com o princípio do prazer, e o superego agiria como uma instância de autocensura, de autoavaliação. Então, id, ego e superego são as instâncias psíquicas que vão estar sempre às voltas ali com algum embate. E ao ego cabe fazer a remediação tanto daquilo que provém do id, do superego, quanto do mundo externo. Então, esmagado entre as pressões do id, as exigências da realidade e as pressões do superego, o ego ele pode ser incapaz de exercer essa sua função de administrador. E essa incapacidade do ego de administrar essas pressões pode se manifestar sobre a via de patologias.
Então, a patologia, ela atuaria como um apito nessa panela de pressão que é o nosso aparelho psíquico, que desempenharia, então, a função de liberação e controle dessa pressão, mediante a expressão dos desejos de forma intencionalmente deformadas e destituídas de sentido aparente. E por que que isso vai sendo destituído de sentido? Né? Isso vai sendo destituído de sentido porque provoca algum sofrimento entrar em contato com esses conflitos. Então, como um mecanismo de defesa, né, o ego vai, então, deformando isso, que vai se expressando através de uma patologia. Então, para a psicanálise, a saúde perfeita e a felicidade são ideais inatingíveis. Não são campos que vão dialogar tranquilamente. Então, até se a gente pensar na definição de saúde, quando a gente pega lá, né, a OMS, que vai trazer como um completo bem-estar físico, isso para a psicanálise é uma falácia, porque nós vamos o tempo todo nos relacionarmos com a ideia de conflito, com a ideia de que uma adaptação completa ao meio, às nossas próprias exigências, é da ordem do impossível. Mas nós temos ideias reguladoras, que vão apontar para formas mais integradas, mais eficientes de lidar com essas exigências, que provêm dos instintos e que são frutos também da nossa relação com o meio social e cultural. Então, essas formas mais reguladoras, que seriam aquelas em que o ego consegue exercer essa função de administrador entre as exigências do mundo externo, do superego e do id, elas vão se dar a partir de um estado de equilíbrio para o qual tendem ativamente todos os processos psicológicos, seguindo uma racionalidade biológica inconsciente. Só que esse estado de equilíbrio, ele nunca vai ser completo, ele sempre vai ser parcial. Então, nós vamos pensar no ser humano movido essencialmente por tendências contraditórias, sejam elas de cunho pulsional, seja do conflito entre as forças biológicas e as barreiras sociais que vão se configurando ali como empecilhos para uma satisfação plena. Tanto que Freud vai escrever, né, em textos mais tardios, como Mal-Estar da Civilização, que para nos inserirmos na civilização, nós vamos ter que abrir mão da felicidade, né? Nós vamos ter que abrir mão, principalmente, da satisfação, para estarmos em convívio social. Então, quando a psicanálise enfatiza o conflito, a contradição como algo inerente ao funcionamento do ser humano, ela vai se distanciar do funcionalismo. Então, a existência do conflito, ela vai se chocar com a ideia do funcionalismo. O funcionalismo, ele parte principalmente do campo da biologia, né? E ele vai pensar no funcionamento dos seres vivos como algo harmonioso, como algo complementar, que sempre vai partir para um sistema que seja adaptativo. Quando nós pensamos que a psicanálise, embora se situe a partir da própria tentativa de Freud de fazer uma ciência natural nesse campo, essa inserção ela também é problemática, né? Porque a própria psicanálise vai se distanciar desse campo quando ela enfatiza, então, a impossibilidade de uma completa adaptação. Então, Figueiredo vai dizer que as leituras que são puramente funcionalistas da psicanálise, elas vão sendo acusadas de tendenciosidades e deturpações, na medida em que elas vão eliminar o conflito como determinação essencial da vida psíquica. Então, quando se busca, a gente vai ver alguns exemplos disso, uma adaptação, né, da psicanálise às prerrogativas do funcionalismo, se perde de vista o cerne da psicanálise, que é essa ideia de um conflito. Essa ideia, então, de que nós seríamos movidos por algo de contraditório. Como exemplo, nós temos a psicanálise principalmente em solo norte-americano, que vai sendo condicionada por esse ponto de vista funcional. Então, o ego, ele tem uma relevância muito maior, né, na psicanálise norte-americana, tanto que se nomeia como psicanálise do ego, e esse ego, que tem uma maior autonomia em relação ao id, vai se enfatizando a partir disso uma maior
capacidade humana de adaptação. Então, ocorreria, por essa perspectiva, um ajustamento sobre a regência do ego. Então, nós nos ajustaríamos às demandas sociais a partir do ego. Também na escola culturalista, nós vamos ter essa ênfase, né, na psicanálise culturalista, quando o olhar não está para o ego, mas está para o mundo exterior. Então, a vida psíquica, de acordo com a fala do Figueiredo, seria literalmente um produto do meio. Então, também aqui nós temos uma adaptação do ser humano, né, da vida psíquica, a essas exigências do meio. E aí, eu coloquei, aqui tá errado esse Dunker aqui embaixo, desconsiderem isso, é a fala do Figueiredo. Então, ele vai dizendo que essas tentativas de aproximar a psicanálise da psicologia geral, da antropologia, sobre o solo comum do funcionalismo, traz a psicanálise para o terreno seguro das ciências naturais ou sociais. Naturais quando a gente pensa na psicanálise norte-americana e sociais quando a gente pensa na psicanálise culturalista. Só que a que custo que se faria isso? Será que o custo a se pagar não seria exatamente uma deturpação da própria teoria psicanalítica? E aí, a partir dessas interrogações, eu trago alguns pontos de discussões mais contemporâneas, que são fruto de um livro do Dunker, do Iannini, de 2023, em que eles vão, então, escrever esse livro a partir de um livro também escrito pela Natália Pasternak, que vai apontar a psicanálise junto a tantas outras práticas como pseudociência. E o Christian Dunker e o Iannini, eles vão defender, então, o estatuto científico da psicanálise, mas um estatuto científico que não parte de um modelo hegemônico do que seria ciência. E para a gente pensar nesse modelo hegemônico, nós temos que considerar que a psicanálise ela é fundada a partir dos próprios problemas que não eram respondidos por esse modelo hegemônico de ciência. O que eram as histéricas de Freud? Eram aquelas que não tinham um tratamento, que não respondiam ao modelo médico e que fazem, então, que estudiosos como Freud vá se debruçar sobre aquilo que era da ordem subjetiva. Então, os sintomas das mulheres histéricas, né, tanto mulheres quanto homens, mas Freud vai trabalhar principalmente nesse primeiro momento com as mulheres, eles não estavam redutíveis a uma ótica meramente anatômica, patológica, ao discurso vigente na época de ser algo protocolar, padronizado à estatística, e que hoje, largamente, nós temos uma volta, né, dessa ideia de algo que é explicado unicamente por um modelo biológico, biologizante do ser humano. Então, Freud vai fazer ciência daquilo que escapava a esse método científico. E aí a fidelidade da psicanálise, ela vai se dar com o seu objeto e não com o método. Tanto que ao longo da obra de Freud nós temos continuamente esse método sendo revisto. E a psicanálise, ela vai ser como que uma pedra no sapato desse modelo de ciência, porque ela vai trazer à cena problemas e questões que não eram vistas. Então, nós ainda temos muito essa influência da ciência como um modelo para explicar todas as experiências humanas, para dar respostas para todas as nossas angústias, e que vai segmentar o conhecimento. Então, a ciência seria essa chave mestra que governaria as nossas relações, e abaixo dela existiriam, né, os outros pseudos. E a psicanálise vai trazer à tona, então, essas outras diversas fontes que vão versar também sobre a experiência humana. Então, Freud ele vai dialogar não só com a ciência da sua época, que inclusive, né, Freud vai dialogar com a ciência de ponta da sua época, com os investigadores da sua época, mas também vai dialogar com a teoria da evolução, vai dialogar com a arqueologia, vai dialogar com a história das religiões, com a literatura, com a psicofisiologia, vai dialogar com a mitologia, como o Henri colocou. E é até interessante, nesse livro, o Christian Dunker, ele traz isso, que Freud foi indicado por 2 vezes para o prêmio
Nobel de Literatura e para o Prêmio Nobel de Ciência, e ele não venceu nenhum dos dois. Então, isso traz à tona o quanto, né, a psicanálise ela vai se inserindo nessa ciência que está no entre, que não pode ser unicamente classificada como literatura, mas também não é unicamente classificada como ciência. Ela vai estar em diálogo com esses diversos modelos. E isso diz muito mais sobre o seu objeto de pesquisa do que sobre uma insuficiência metodológica. E aí, com base nisso, então, o Dunker ele vai dizer que a psicanálise ela não vai trabalhar com a causalidade mecanicista ou funcionalista. A causalidade, né, que nós vamos nos propor a pensar é uma causalidade não linear. Então, quando nós pensamos em um ato falho, a origem desse ato falho não é algo dado por uma linearidade. Pelo contrário, né, nós vamos pensar isso nos vestígios da história daquele sujeito, nos vestígios do inconsciente. E a partir disso, o Dunker, Christian Dunker e o Iannini, eles vão questionar justamente esse lugar que Freud, primeiramente, vai colocar a psicanálise como uma ciência da natureza. Quando nós vamos pensar, né, o que é a natureza com a qual a psicanálise trabalha não é a natureza do real, do concreto. É uma natureza que aponta para a complexidade. Então, nós trabalhamos com uma realidade que é psíquica e que não necessariamente essa realidade que é psíquica, ela está de acordo com a realidade das ciências naturais. Então, a linguagem do inconsciente, ela não vai obedecer aos mecanismos e às leis das ciências naturais, né? Nós vamos olhar para essa realidade que é da ordem do sujeito. E aí, para finalizar minha fala, eu trago essa citação que vai, então, deixar alguns questionamentos e algumas reflexões, né? Então, Dunker vai propondo como formular uma teoria consistente de um objeto contraditório, ou ainda, como aprender com conceitos algo cuja natureza é escapar à apreensão conceitual. As estratégias de autores do quilates de Freud ou Lacan sempre exigiam um pensamento em constelação, que aceita a indeterminação conceitual e a incerteza teórica, a ponto de abandonar teorias e hipóteses quando novos fatos clínicos assim exigiam. Então, o Henry fala disso, né, de que tanto eu estou inserida num programa de pós-graduação em psicanálise quanto ele, justamente por nós apostarmos que continuamente os fatos clínicos, e aí fatos advindos tanto da relação num setting essencialmente clínico quanto fora dele, vai nos colocar problematizações que exigem repensar essa construção conceitual, histórica, social da psicanálise. Então, a psicanálise não é uma ciência dada, é uma ciência em construção. Aí eu deixo aqui os textos. Esse livro que eu mencionei a vocês se chama Ciência Pouco é Bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Larissa, pela sua contribuição. A sua fala foi muito boa, adorei. Muito obrigada também novamente ao Henry, os dois palestrantes, né, que falaram hoje aqui pelas falas tão potentes e provocadoras. Agora a gente vai abrir nosso espaço para perguntas. Eu vi que já tem uma pergunta no chat, que era da Lorena. Podemos começar, então, com as perguntas? Ok, vou começar pela primeira. A Lorena perguntou quais são os psicanalistas argentinos que o Henry trabalha e por onde começar a estudar esses autores e uma psicologia mais latina no geral. Lorena, acho que para responder essa pergunta, primeiro, você está na liga, você está no primeiro ano, me situa um pouquinho. De que lugar você fala? Você abre o microfone, manda para o terceiro ano. Ótimo. Eu trabalho especialmente com a Janine Puigê e o Isidoro Berenstein, que a gente vai chamar da Escola Vincular Argentina ou Psicanálise Vincular. É definitivamente o que eu mais gosto de estudar. Esses dois livros aqui é da Angela Piva, de Vincularidade e Teoria Clínica, tem o Porquê Psicanálise Vincular, mas esses textos, eles exigem um pouquinho mais de conhecimento sobre teoria psicanalítica, no sentido de que, como eles tratam de o que seria, então, uma
uma suplementação da psicanálise para se pensar, então, uma psicanálise de casal e família, ter a base freudiana de uma maneira consistente é meio pré-requisito, assim, para também não te confundir, visto o aluno de terceiro ano. Mas se eu consigo te recomendar, se você é aluno da UEL, faço propaganda disso para todos os lugares que eu vou, que entrem em projetos de extensão, gente. A gente tem um projeto de extensão de gestionário de casal e família, que eu já fui semi-coordenador e de da Maíra Bonafé, onde a gente trabalha já com esses autores pensando, então, uma psicanálise para... Olha o canto da sereia, eu sei que a gente pensa aí uma psicanálise para trabalhar com casais e famílias. Mas tem diversos outros autores que vão tentar fazer isso. Que consigo te recomendar ler autores brasileiros de maneira geral. Quando lê, por exemplo, o Dicionário do Laplante, lê a Rodinesco, maravilhosos. A gente também tem textos brasileiros muito bons que conseguem te apontar outros caminhos de como pensar a psicanálise no nosso continente, na nossa prática. Como o Rafa falou, posso deixar os autores aí no chat, se vocês quiserem dar uma pesquisada, qualquer coisa assim, posso até passar essas obras que eu comentei. Mas é de fato se aventurar mesmo. E ler artigos, de maneira geral. Vou fazer outro canto da sereia para nossa área, Rafael, que é a área da pesquisa. Leia textos brasileiros. Veja quem eles citam. Vá nas referências. Tem algum nome que te chamou a atenção? Tem algum texto, algum termo? Vai, caça, faz esse percurso seu também. Acho que de maneira geral, eu vou recomendar, assim, de um texto que dá para trabalhar já, que acho que no terceiro ano você já consegue dar uma boa lida. Estava falando com o Rafael no WhatsApp desses textos recentemente. Tem o que eu mencionei, que é o Tronco e os Ramos, que é uma leitura do Mezan sobre toda a história da psicanálise, os momentos da clínica, uma visão bem brasileira de como se instala a psicanálise aqui, a influência lacaniana, a influência carniana, enfim. Vou escrever tudo isso no chat para não te confundir, mas de maneira geral, esteja aberta. Se você jogar psicanálise numa base de dados brasileira, tipo a Cielo, ou latino-americana, tipo a Lilacs, você encontra infinitos textos brasileiros. E vai caçando. Vou mandar aqui no chat, mas muito obrigado pela pergunta, Lorena. Bom, acho que podemos abrir para a segunda pessoa, né, que pediu para colocar o nome na fila, que é o Rafael. Você gostaria de abrir o microfone? Então já está aberto, né? Tem que aproveitar, não é todo dia que eu falo assim como ouvinte, né? Precisa aproveitar a chance. Antes de mais nada, parabéns pela discussão, acho que foi muito interessante, principalmente por trazer textos de referência mais recentes, inclusive, né? Que instigam, né? Acho que instigam bastante ter novas leituras sobre algo que, vamos dizer assim, que é clássico. Acho que isso é muito interessante. Eu tenho duas perguntas, na verdade, para os dois, não é nem direcionado para um ou para outra, para os dois. A primeira questão é que vocês falaram de diversas psicanálises, né? Então, tanto o Henry quanto a Larissa pontuaram mesmo as características dessas mutações, né, desses focos diferenciados da psicanálise. Inclusive, gostei muito, Henry, da árvore, né? Ali, aquela imagem muito didática. Mas aí eu queria provocar vocês, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: quais são os conceitos, ou qual é o que eu posso não abrir mão? Quer dizer, o que eu tenho que deixar como núcleo duro conceitual do que é a psicanálise, o que fundamenta a psicanálise? E a segunda questão é o seguinte: o desenvolvimento da psicanálise é paralelo à psicologia, né? Ele não se faz dentro da psicologia, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em psicologia no Brasil, há uma relação muito íntima com a psicanálise, né? Desde a fundação do currículo mínimo e tudo mais. E vocês dois colocaram, olha, nós não estamos aqui fazendo uma pesquisa em psicanálise, né?
não é uma formação em psicanálise, é uma pesquisa dentro desse referencial. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre essa relação entre psicologia e psicanálise, né? Que relação seria essa, pensando hoje? Como que a gente poderia pensar essa relação dentro do contexto universitário? Então, são essas duas questões. Posso começar aí trazendo algumas questões? São perguntas bem complexas que acho que vão no cerne, né, de várias questões assim. Para responder, eu queria trazer para o debate algo bem recente, que foi a ideia de uma psicanálise, de um curso de psicanálise na graduação. Inclusive, nós temos na cidade de Londrina, né, instituições que vão oferecer cursos técnicos de psicanálise ou cursos de formação em psicanálise, enfim, coisas das mais diversas, né? Esses dias eu estava vendo assim no Instagram e apareceu um anúncio de uma psicanálise cristã. Falei, meu Deus, o logaritmo não está me entendendo, né? Psicanálise cristã. Então, por que eu estou dizendo isso, né? O que a gente não pode abrir mão quando a gente pensa de psicanálise? Nós não podemos abrir mão de uma ética que oriente essa prática. E essa ética, ela precisa ser fundada essencialmente no sujeito. Né? E o que isso significa na prática? No respeito ao sujeito, à história daquele sujeito, né? Na ideia de que a psicanálise nunca parte de uma imposição. Então, acho que esse é um cuidado, né, que toda pessoa que busca uma formação, ela precisa ter. E quando a gente pensa em formação, esse cuidado, ele também precisa perpassar essa formação. Então, eu penso que esse é outro eixo em comum, né? Uma boa formação, ela vai contemplar, primeiro, né, o pilar, que seria a análise pessoal, a supervisão e a formação técnica, e depois, né, que aí isso é uma leitura minha, né, que seria uma psicanálise articulada com o seu tempo, né, que possa, sim, dialogar com o seu tempo, que não parem na Viena do século XIX. Acho que isso é o essencial da nossa fala, né, de uma psicanálise que traga, inclusive, questionamentos e que dialogue com as questões próprias do seu tempo. E a ideia do inconsciente, que vai permear todas as psicanálises, né, então o nosso trabalho, a nossa matéria-prima é o inconsciente. E aí eu já até esqueci da outra pergunta, então eu vou passar para o Enio. Acho que, de fato, são perguntas bem complexas. Acho que a Larissa já foi bem o que eu responderia, essa questão do tripé. Eu acho que eu complementaria dizendo, você já tocou um pouquinho, Larissa, mas só para colocar em termos mais simples, que é o trabalho com a transferência. Eu acho que pensando aí tanto na clínica quanto na pesquisa, se entender certinho no sentido do que é esse conteúdo transferencial, o que é um conteúdo desse mundo interno infantil que a psicanálise tanto trata, que está sendo projetado, então, na figura do analista, naquela coisa que, na versão romântica da história da psicanálise, é que quando Freud se separa contra a transferência, nasce aí a psicanálise. Na ideia de que os pacientes eles vão projetar a ideia de um saber, de um amor, que eles se queriam ou desejavam de figuras passadas na figura do médico, na figura do psicanalista. Eu acho que ter essa dimensão como uma das chaves do nosso trabalho é o que marca muita gente enquanto psicanalista. A ideia, como a Larissa falou, de que o saber está no sujeito, né? A ideia também de... Isso é bem da pesquisa qualitativa, de maneira geral, mas da ideia de não tentar implantar a psicanálise na fala do sujeito, de não calar com as nossas interpretações, de tentar encaixar um complexo de Édipo nas falas, ou achar que tudo é psicanálise, tudo é mundo infantil, e de fato entender e interpretar com base no que aquilo que esse sujeito está falando para mim, nas falas dele, na linguagem dele. Eu acho que isso é bastante o que eu conseguiria chamar de uma atuação em psicanálise. A segunda pergunta, Rafael, eu não vou mentir, eu não lembro certinho como que você estruturou. Você pode repetir? Tá, a Marina colocou no chat.
A psicanálise se desenvolveu no Brasil paralelamente à psicologia. O que essa afirmação nos indica? Como fica essa questão com a universidade? A gente entra, então, numa grande polêmica, né? Do que se Mas torna... essa foi a minha interpretação, né? Eu não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, enfim. Eu vou... Meu Diga, papel é de Rafa. provocar. Para mim tá tudo certo. A pergunta tá ok. Aí. Acho que é por aí mesmo. Certo. Eu acho que é a grande questão do que nos autoriza a nos chamar de psicanalista. Essa é uma questão bem complexa, tá? Que dá um evento inteiro só em cima dela. Mas, historicamente, então, a psicanálise é essa coisa passada no 1 a 1, passada na prática. Muitos dos primeiros discípulos de Freud fazem análise com ele diretamente, como, por exemplo, Ferenczi, que vai fazer análise do Jones, faz análise de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e é assim que a psicanálise é transmitida. E isso é histórico, que existem, para quem não conhece, então, várias escolas e sociedades de psicanálise por aí, que se ditam, então, herdeiras da psicanálise, estão filiadas à IPA, que é a instituição que o próprio Freud criou e tudo mais, que elas vão dizer que para ser psicanalista você tem que fazer uma formação nessas escolas. Só que há a grande questão de que a formação nessas escolas custa em torno, eu vou chutar os valores da Sociedade Brasileira de São Paulo, como eu conheço, para além de viagem, para ir para lá, deslocamento, moradia, em torno de R$3.000. É uma coisa muito inacessível para a classe média brasileira, quem dirá as classes mais baixas. Então, essa é uma grande questão, uma grande polêmica, assim, eu vou restringir, chamar de psicanalista só quem faz essa formação? Será que a formação não pode se dar de outras formas, em grupos de estudo, em cursos? Porque, de fato, a universidade não vai te formar psicanalista, vai te chamar psicólogo. Você vai estar habilitado a trabalhar enquanto psicólogo. Você pode fazer uma terapia orientada pela psicanálise, como o próprio CRP chama. Mas o que vai te autorizar a te chamar de psicanalista, eu acho que essa é uma questão muito pessoal. É uma questão para se levar para a própria análise, resgatando aí o tripé, de leva para a sua análise o que isso significa para ti, o que você sente que precisa. Não descarta o tripé de maneira alguma, para mim não existe um psicanalista que não tenha passado por uma análise, mas ainda assim. Vou abrir mais uma pergunta e preciso de uma discussão. Eu trabalho como psicanalista de casal e família, certo? Eu não sou casado e minha família nunca passou, então, por uma psicoterapia familiar. Eu estou inabilitado a trabalhar como psicanalista de casal e família? Eu não tenho essa experiência, não posso dizer nunca, né? Não sei. Não vou ter essa experiência, muito provavelmente. Eu precisaria também levar uma pessoa para terapia comigo para poder me chamar de psicanalista de casal? Essas são questões, assim, eu não tenho uma resposta muito pronta. Mas acho que são questionamentos que a gente leva para uma vida mesmo. Da gente se descobrir enquanto psicanalista é o nosso lugar no meio disso tudo. Não tem uma resposta muito definitiva, mas acho que é isso que eu diria, assim. Só colocar uma questão que a fala do Henry foi me fazendo lembrar, que a psicanálise ela pode, inclusive, ser utilizada como um método de pesquisa, né? Então, ela pode fazer contribuição, quando o Rafa fala da pesquisa na universidade, ela pode sim ser utilizada como método de pesquisa. Freud constrói a psicanálise também enquanto um método, não só de tratamento, mas também de pesquisa. É claro que nós não vamos fazer a pesquisa do analista em consultório, mas nós vamos fazer uma psicanálise aplicada ao contexto da universidade. E aí, para além disso, eu me lembrei que uma vez, numa discussão assim de aula, um colega que não é da psicanálise me fez uma provocação, assim, dizendo o que a psicanalista aí fala sobre TDAH, né? E na ocasião eu não sabia o que falar, né? Porque é algo também que eu não estudo. E aí eu levei para casa para pensar e para estudar, né? Nunca respondi para ele isso, mas fui tecendo assim uma série de problematizações para mim mesma. Quando a gente vai dialogar, e aí isso aplica ao campo da psicologia, porque a linguagem das psicologias não são iguais, né? E a psicanálise, então, não vai pensar da mesma forma que outras abordagens da psicologia, nós temos que tomar um cuidado também conceitual.
Então, não tem como eu pensar o TDAH partindo unicamente de uma descrição do DSM ou do CID para a psicanálise. Eu vou ter que pensar em diversos outros âmbitos que vão dialogar, inclusive, com a cultura. Por que a nossa cultura, né, por que no nosso tempo existe um diagnóstico que se chama TDAH e que vai falar sobre atenção? Né? Os gregos, será que existia isso? Né? A gente talvez não tínhamos também instrumentos, mas são produtos do nosso tempo, né? E aí a psicanálise vai sim poder dialogar com isso, mas através do seu próprio campo epistêmico, que não vai ser o mesmo que as outras psicologias, que a terapia comportamental cognitiva, né, que as teorias cognitivas especificamente, ou comportamentais. Então, eu penso que esse diálogo, quando ele se propõe a ser aberto e receptível, né? Então, quando o colega fala assim, e aí, o que a psicanálise pensa sobre isso? Também é uma forma de me convocar a pensar sobre isso, né? Sobre essas questões. E aí a gente precisa sair de um campo dogmático, né? De que também temos respostas para tudo, a todo momento, de todo jeito, né? A psicanálise não vai responder tudo. A psicanálise, como eu falei, o Henry falou, ela está em construção, tem questões que nós, enquanto sociedade, ainda não temos respostas, né? E quem dirá um dia teremos. Então, acho que é importante a gente partir desse lugar também, né? Que isso também forma um pesquisador. A ideia de que o conhecimento ele não está dado, ele é construído. Muito bom. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de ligar o microfone, falar alguma coisa, mandar alguma coisa no chat? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que posso? Fica à vontade, Má. Pode? Em relação ao nosso tema, né, que é a história da psicanálise, levando em consideração tudo que a Larissa falou, né, da epistemologia, da filosofia, qual a importância, levando em consideração essa história, de estudar a história da psicanálise hoje? Bom, qualquer disciplina, né? A gente precisa entender, para a gente saber para onde nós vamos, nós precisamos entender de onde nós viemos. E uma tradição filosófica, histórica, ela vai nos situar, inclusive, nos nossos tendões de Aquiles, nas nossas dificuldades. Né? Então, por muito tempo, a psicanálise, e ainda hoje em certa medida a psicanálise foi vista como uma ciência psicologizante, que desconsiderava o contexto histórico, social, né? E isso também está inserido historicamente, isso parte de uma construção histórica, né? E aí, para a gente não repetir o mesmo, nós precisamos entender essa construção, né? Até para a gente buscar sair e fazer algo novo, nós precisamos entender de onde partimos. Porque, principalmente quando nós estamos em formação, e aí estamos a vida toda, né? Os nossos parâmetros são os nossos professores. Mas os nossos professores, eles também partem de um lugar, né? Então, eles também vão ter uma dada visão a partir daquilo que eles tiveram acesso ou não. Então, o nosso lugar também é de pensar criticamente até o que a gente recebe dos nossos professores, né? Então, e aí, estudar filosofia, estudar a história, pode nos colocar nesse lugar de ter, assim, mais instrumentos para pensar criticamente aquilo que nós estamos fazendo. Acho que é isso. Excelente fala. Eu complementaria dizendo também da gente conseguir ter uma precisão conceitual também, isso vem do estudo da história. Por exemplo, falar de relação de objeto com um lacaniano, com um winnicottiano, a gente parte de epistemologias diferentes. A gente parte de razões filosóficas diferentes. Então, se a gente consegue compreender um pouquinho tudo isso, minha câmera ficou preta para vocês também? Ou são... Ficou travada aqui, mas tá dando pra ver. Para mim travou também. Não sei o que está acontecendo. Pronto. Eu acho que para a gente conseguir, de fato, ter uma precisão conceitual adequada, a gente precisa saber também o que inspirou os nossos autores. De onde eles estão falando, qual é o seu contexto.
Vou dar um exemplo muito simples, né? A psicanálise pode ser breve? É uma grande questão. Ou será que a gente só consegue atuar como psicanálise a longo prazo? Se a gente pega a opinião de um psicanalista que toda a vida trabalhou na clínica, é uma coisa. Se a gente pega, por exemplo, a visão de Winnicott, que é um psicanalista que trabalhava no hospital, que fazia consultas terapêuticas com pacientes que ele poderia nunca mais ver. Então, ele atrevia-se a ser muito não interpretativo no sentido de dar sentido e tudo mais, mas fazer com que toda terapia, todo encontro fosse terapêutico. Isso mostra um pouquinho a origem desses conceitos. Por que que o Winnicott está se importando com tal e tal questão que, por exemplo, Lacan ou Klein não estão se importando tanto? De onde vêm essas perguntas? De onde vêm esses questionamentos? E do que se está falando? Eu acho que isso ajuda a gente a ser mais preciso, a ter um entendimento menos superficial das coisas. Por exemplo, se eu sei dizer que a psicanálise vincular tem muita influência de Deleuze, eu consigo entender muito mais o que eu estou fazendo na minha clínica vincular. Se eu sei quem é Deleuze para início de conversa, isso me ajuda a pensar a psicanálise vincular. Se eu sei toda a origem determinista do pensamento freudiano, como a Larissa apontou, as reflexões que se a gente consegue tirar disso, eu consigo ter uma noção muito melhor, até das críticas que se fazem a gente. Eu consigo ter resposta a isso. E eu consigo dialogar com outros campos também. Então, eu acho que isso nos ajuda a isso, de maneira geral. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Comentários também, né? São válidos. Tem uma pergunta no chat da Sofia. Como aluna de primeiro ano, gostaria de agradecer por nos inserir no assunto de maneira tão didática e leve, foi muito enriquecedor. Era só um agradecimento, mas fica o agradecimento ao Henry e à Larissa, né? E ao Rafael também, por proporcionar esse espaço. Eu agradeço de volta pelo convite e por terem nos ouvido aí há mais de uma hora. Obrigado por disponibilizar a segunda-feira à noite de vocês para ouvir a gente. Agradecer o convite também da Liga de ter aceitado mediar tudo isso. E agradecer a Larissa também por ter topado essa bronca comigo. Obrigada pelo convite, obrigada ao Henry. Acho que foi muito. A gente sempre aprende junto, né? Então é uma possibilidade de construir, de aprender com vocês também. E ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi muito legal, muito bom. Muito obrigada, gente. Foi muito bom mesmo, de verdade. Adorei Muito a fala obrigada, dos dois. pessoal. Boa noite. Encerrar aqui a Obrigada por gravação. participou. Obrigada, gente. Foi muito bom. Obrigada por todo mundo que está aqui.